a todos, né? Vamos começar a terceira roda de conversa, que é hoje. A conversa de hoje é conversa de indígena antropologia, que faz parte da disciplina de introdução aos estudos antropológicos, que é a professora Gisele, né, Scupira, e eu sou aluna. Bom, a disciplina é oferecida pelo curso de Educação intitulado da Universidade Federal de Rondônia. É como a professora explicou, né, que essa atividade é uma aula extra e que está sendo gravada. E também será disponibilizada no YouTube para as pessoas que não estão presentes no momento, para que depois elas possam assistir. Bom, primeiro agradecer, né, agradecer a Eliana por ter aceitado o nosso convite. E a gente vai começar a conversa e a Eliana já começa a se apresentar. E em seguida a gente vai fazer algumas perguntas que já foram enviadas pelos alunos. Também fazer umas perguntas, abrir uma pergunta, né, para aquelas pessoas que estejam aqui no momento, para elas poderem fazer a pergunta. Então é isso. Tá. Ok. Ixotá Estipanã, boa tarde, na língua do povo Balatipanelmutina, tá? Primeiro agradecer, né, a Raipupu, que é o Deus, né, por esse momento, por a gente estar interagindo, compartilhando essa experiência. Quero agradecer, em nome da professora Gisele, pelo convite, né, de estar participando juntamente com as parentes, né? Boa tarde aos parentes aí da licenciatura intercultural. Vejo que é um momento muito importante, tá? Obrigada mesmo, e será um grande prazer de estar compartilhando a minha experiência com você. Então, eu sou a Eliane, né? Sou Eliane, Porupanepá Manzilar, pertenço ao povo Balatiponel Mutina, do estado de Mato Grosso. Moro no território indígena Mutina e na aldeia Boropu. Atualmente eu sou professora, professora efetiva da rede estadual. Atualmente estou como gestora da escola, é o segundo ano do meu mandato. Atuo na Escola Estadual Indígena de Laparé. Então, aí é isso. Eu sou formada na área de Ciências Sociais pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, né? Sou da primeira turma da formação de professores indígenas intercultural, que aconteceu em 2001, e eu concluí na área de Ciências Sociais, e fiz também a especialização em Educação Escolar Indígena pela UNEMAT também, né, que aí posteriormente vai ser uma faculdade indígena, né, e em 2011, 2012, né, eu comecei a fazer o mestrado profissional em Educação em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, né? E, posteriormente, em 2015, eu entrei no doutorado e eu finalizei o doutorado em 2019, né? Então, terminei doutorado em Antropologia pela Universidade de Brasília também. Então, é isso, né? Faço essa breve apresentação. E aí, eu acredito que fica aberto as perguntas, né, Eliandra? Sim, deixa eu ver aqui a pergunta. Quais foram as motivações para ser antropóloga? Então, as minhas motivações foram, assim, os meus pais, né, que sempre, assim,
me incentivaram com relação ao estudo, né? Meus pais não tiveram oportunidade de estudar, de ser letrado, né? Mas eles tinham uma sabedoria incrível, né? E eles sempre me incentivaram. As suas filhas, nós somos em 3 mulheres, e os meus pais sempre incentivaram nós a estudar, né? Então, assim, e fez toda uma estratégia, e se buscou, né, trabalhou muito para que nós pudéssemos ter acesso à educação, né, da melhor forma possível, né? Então, a gente moramos na cidade para estudar, né? Porque na aldeia era só as séries iniciais, a princípio, e aí para continuar os estudos, ou os indígenas paravam de estudar, ou quem quisesse estudar ia para a cidade, e aí os meus pais, né, para incentivar e dar continuidade aos nossos estudos, nós fomos morar na cidade. De lá para cá, assim, sempre nos incentivando para que nós pudéssemos estudar, a terminar nosso estudo, a ser dependente, né, visto que eles não tiveram essa oportunidade. E ser antropóloga, eu não, não pensava, mas aí, a partir do momento que eu fui estudando, as circunstâncias, os eventos, né, os estudos foram proporcionando estar no ambiente, né, de pessoas, de intelectuais indígenas e não indígenas, né, e na qual eu comecei a me inspirar, né, porque o meu sonho era apenas fazer o mestrado, eu nunca imaginaria fazer um doutorado. E aí foi a parte de diálogo com professores, né, e aí surgiu esse edital. Então, eu fui uma das primeiras pessoas que entraram pelas ações afirmativas no Departamento da Antropologia na Universidade de Brasília, né? Eu com um colega do povo Apurinã. E em diálogo com meu professor, né, que começou a florir, né, essa questão de ser antropóloga, né? De estar conhecendo o outro, de estar interagindo mais ao meio dessa grande diversidade. Então, isso que me instigou para que eu pudesse encarar, né, o doutorado em antropologia. Ok. Próxima pergunta é a Josiane Sintalai que fez, né? Por que você se tornou antropóloga? Como me Como conseguiu se formar como antropólogo? E quais são os desafios? Então, assim, como que eu consegui, assim, como eu já disse, né, eu sempre, os meus pais sempre me incentivaram, e a partir do momento do incentivo que eu tive a oportunidade de estudar fora da aldeia, porque eu nunca estudei dentro da aldeia, toda a minha formação da escolarização, desde as séries iniciais, o ensino fundamental, o ensino médio, foi na escola do não índio, né? Então, assim, e aí eu tive o gosto pelo estudo, e a partir do momento, então, foi de sair da aldeia para estudar, né? Principalmente ser antropóloga, né? Eu tive que sair da minha aldeia, eu fiquei praticamente uns 4 anos e meio fora da aldeia, né, morando em Brasília, para que eu pudesse concluir o doutorado, porque o doutorado é algo exclusivo, né, que você tem que dedicar. Eu me abdiquei do serviço, tive que me afastar, né, do serviço, e realmente dedicar ao estudo, né? Então, assim, para ser antropóloga foi essa dedicação, né? Não só dedicação do trabalho, mas dedicação muitas vezes familiar, né? A dedicação comunitária, né? Então, assim, eu tive que me concentrar, né? Fui morar em Brasília, né? Estudei e concluí. Acho que os desafios foram essa distância, né?
de você estar fora de um contexto que é totalmente diferente da sua realidade, né? Onde você tem que seguir regras, normas, né? Principalmente no doutorado, que é muita leitura, né? Que são muitas leituras de teóricos com leituras muito complexas, que muitas vezes nós indígenas, nós temos essa dificuldade, né? Então, assim, esses foram os desafios que eu encontrei dentro da academia, mas, assim, com o apoio de professores, de colegas que nos ajudaram muito para que a gente pudesse ter uma interação e conseguisse fazer as leituras, fazer essas apresentações e concluir, né? Tive professores que apoiou muito, né, para que nós pudéssemos fazer todas as atividades que nos competia a fazer, de igual para igual, né? E uma das dificuldades também é a questão da proeficiência que nós tínhamos que fazer, que no caso é o inglês, né? O doutorado exige, no mestrado também, mas no mestrado é opcional, que é o espanhol, o inglês, e no doutorado foi o inglês, né? Então, assim, eu nunca tive essa relação amigável com essa língua inglesa, né? Então, ainda até hoje tenho essa dificuldade, apesar que no doutorado eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche e viver num país que são falantes da língua inglesa, né? Assim, foi uma experiência muito importante, mas, assim, então, esses foram desafios, né? Mas que esses desafios eles foram enfrentados, né? E eu consegui concluir o doutorado em antropologia. Próxima pergunta aqui, que a aluna Suzana Lara fez. Qual a influência da cultura indígena na sua atuação como antropóloga? Como? Qual a influência da cultura indígena na sua atuação como antropóloga? Então, eu vejo que é a minha tese, né? Porque a minha pesquisa ela foi embasada nos conhecimentos, dos saberes tradicionais, que a minha tese fala da educação indígena, intercultural. Eu acredito que essa influência no campo antropológico ela é importante e tem influenciado nesse sentido, né? Então, a minha pesquisa ela mostra, né, de trazer esse diálogo, né, e dentro da academia, né, dos saberes da educação indígena e da educação escolar indígena, né? Então, eu faço essa narrativa, né? A minha pesquisa se tem como título aprender o conhecimento a partir da convivência, né? Uma narrativa do ensino da escola do povo Balatiponé-Mutina, aonde eu faço essa narrativa, essa etnografia de como que era antes, né, e como que é hoje, né, como que a educação ela era, e hoje a partir do protagonismo, da atuação dos próprios indígenas na minha comunidade, como que isso contribuiu para como que isso contribuiu para que nós pudéssemos percorrer um outro percurso que os estudiosos diziam que menos de um século o povo do Mutina estaria sido extinto, né? E a minha tese ela traz um outro percurso que o povo Balatiponé, o Mutina, se percorreu, né? Apesar da violência, apesar da resistência, mas que teve estratégias, né? Ele teve estratégia de lidar
com esse mundo externo e que hoje o povo mutina mantém a sua cultura, né, as suas práticas, os seus saberes. Eu acredito que no campo antropológico isso é importante, principalmente na academia, de estar trazendo esses nossos saberes e mostrando e fazendo esse diálogo de buscar outras formas de produção de conhecimentos, né? É isso. Ok. Próxima pergunta aqui. Qual é o desafio de ser indígena e de ser antropólogo? Olha, o desafio, eu vejo que é muito assim, é muito desafiante, principalmente enquanto indígena e por ser mulher, e sendo antropóloga ainda mais, né? Eu acredito que o desafio é que ainda a sociedade não indígena vê o indígena, seja homem ou mulher, de uma forma, ter um olhar de uma forma desqualificada, né? Que por mais que seja na área da educação, seja na área da antropologia, seja na área da saúde, a sociedade ainda vê o indígena, né, que a cada dia ele tem que mostrar a sua competência, né, e por mais que ele tenha chegado a um patamar, né, de graduação, de pós-graduação, né, ele nos olha de uma forma que nós não somos incapazes. Mas o percurso, a nossa caminhada mostra isso daí. Então, eu acredito que isso é um desafio enquanto indígena, né? Enquanto antropóloga, até mesmo a gente ainda tem resistência dos parentes, né? Que, que, que não apoia os parentes, né? Que a gente é algo que nós temos que nos policiar e nos também conscientizar enquanto parente, né? De a gente valorizar, né, essas pesquisas dos outros parentes, né? Nos últimos anos tem surgido parentes pesquisadores em várias, em várias áreas de conhecimento, que isso é muito importante, né? Há uma grande quantidade, mas fazendo uma análise, a gente torna ainda uma quantia bem menor, né, de pessoas que estão acessando o nível superior. Então, eu vejo que o desafio é isso, né, de a gente estar combatendo essa ideologia que ainda hoje tem dentro da sociedade, né, onde é uma sociedade que tem o poder, né, o poder, né, o dinheiro, né, bem presente, e aonde ainda está centrada essa questão, né, essa questão dos saberes europeus, né? Então, tudo o que é de fora é mais importante o que é original. Então, eu vejo que esse é o desafio. E ser antropóloga hoje você está quebrando esse paradigma, né? Que hoje, antes, nós éramos objeto de pesquisa, né, dos antropólogos não indígenas, e hoje nós somos indígenas antropólogos, né? Primeiro indígena, depois antropólogos, e que nós também, hoje, nós temos essa capacidade de estar pesquisando, tendo o outro, no não indígena, como objeto de pesquisa também. Não somente nos pesquisar a nossa própria cultura, como também pesquisar o outro. Então, esse é o grande desafio, e os parentes que têm acessado às universidades, elas têm mostrado isso em vários campos, né? É uma luta cotidiana, né, que nós temos que enfrentar. Eu vejo que esses são os desafios, né? Os desafios de ser indígena, de ser mulher e de ser antropólogo, né? De estar nesse meio acadêmico, nesse meio desse espaço da política, que é um meio que nos exige muito, né? A gente tem que estar lendo, tem que estar produzindo para estar
igual de igual por igual com os não indígenas, né? Então, eu vejo que isso é um desafio, mas que esse desafio, ele se compara com a luta dos povos indígenas, né? Que é um desafio constante que nós temos enfrentado, e nós temos gargalo, mas também temos algo positivo, nós temos muito que avançar ainda mais. Bom, você disse que estudou desde anos iniciais na escola dos não indígenas. E a pergunta é se você sofreu preconceito ou foi tranquila a convivência do estudo, como você estudou com a convivência, né? Como você estudou com os não indígenas, se foi tranquilo ou se sofreu muito preconceito? Então, assim, eu sempre estudei na escola do Branco, né? Não tive essa oportunidade de estudar na aldeia, as minhas irmãs tiveram, eu não tive. Sim, eu senti, sim, você sente preconceito, porque, como eu disse, as pessoas te olham com um outro olhar, né, de incapaz, né, que isso é algo, eu digo do próprio indígena, porque da experiência que eu tive, da experiência que eu já tive com as outras pessoas, o indígena, quando está no seu, quando não está no seu ambiente, né, ele não fica, vamos dizer assim, liberal, ele tem uma retração, né, ele fica mais quieto, ele fica mais na sua. Então, devido a essa questão da timidez, né, de não estar se interagindo com o colega, então, tudo isso, a gente sofre, né, a discriminação, preconceito, né, eu tive vários momentos que, então, eu tive esse preconceito, né, que assim, eu era uma pessoa muito tímida, não gostava de falar, né? Então esse processo de escolarização também me obrigou a aprender a falar, né, diante do público. Isso é coisa que nós, povos indígenas, não temos muito esse hábito, né? Apesar que, como eu disse, no nosso meio, né, a gente tem essa oralidade muito forte, né, mas quando a gente vai para um outro contexto, a gente retrai, né, para depois a gente se interagir. E muitas vezes o que acontecia comigo era isso, né? Então eu tive, né, até na cada etapa desse processo de escolarização eu tive, né? Mas assim eu enfrentei com muita raça, com muita determinação, né? E por isso que hoje estou onde eu estou, né? Se eu não enfrentasse essa questão da discriminação, essa questão do racismo, eu não estaria hoje nos lugares que eu perpassei, né? E uma das questões que também, assim, que eu enfrentei, assim, foi muito, assim, forte, foi no doutorado, né, quando foi para escolher uma orientadora, né, eu tinha uma professora, né, que ela queria me orientar e eu não quis ser orientada por ela, né, então, assim, ela foi muito taxativa comigo, né? Ela me desprezou de todas as formas, né? Então, assim, ela era uma professora que todo mundo gostaria de estar com ela, né? Mas, assim, eu gostaria muito, mas eu não escolhi ela, escolhi uma outra professora, né? E na qual ela me disse que o meu trabalho seria, que não seria estando com ela, não seria, meu trabalho não seria um produto bom, né? Então, assim, esse também foi assim, um preconceito que eu senti na academia, mas que, assim, por um outro lado, eu mostrei ao contrário para ela, né? Então, assim, teve esses momentos, né? Eu sempre falo que teve assim, a academia, o processo do mestrado e doutorado, sempre foi um processo de encantos e desencantos, né? Na qual também a gente passa por esse processo, né? De discriminação, né? De racismo, mas que nós temos que ter
essa consistência de saber lidar com isso, né? Foi o que eu fiz, né? E por isso que eu concluí todos esses passos, né? Qual é o tipo de antropologia que você faz? E qual é o estudo no campo de antropologia? Qual é o seu estudo no campo de antropologia? Então, a questão da educação, né? Como eu disse, a minha pesquisa, eu trabalhei falando sobre a educação indígena, né, do povo Balatiponeu-Mutina, e da educação escolar indígena, né? Então, o meu trabalho como antropóloga, né, dentro da minha comunidade, visa o fortalecimento, né, das práticas e saberes culturais, né? Então, o meu trabalho está embasado na questão da educação, né? Então, toda a minha pesquisa foi trabalhada juntamente em base na educação, trazendo esses saberes, né, dos anciões, principalmente dos anciões, né, das pessoas que detêm esses conhecimentos, né. A pesquisa foi uma pesquisação que eu tive, né, juntamente com os professores. Então, a antropologia, ela tem contribuído no sentido de estar trazendo essa importância desses saberes, desse conhecimento, mostrando que é um conhecimento também científico, né? Então, o meu trabalho, o produto, né, a tese, ela traz essa referência, né, de referendar algo que estava somente no pensamento empírico ou na prática, mas ele, a partir do momento que ele é escrito, então ele também torna uma ciência, né? Então, o meu trabalho, a minha pesquisa, ela está voltada à questão da educação. Então, eu faço essa etnografia de como que era a educação, como que a educação colonial, ela se adentrou na comunidade, né, onde teve essa educação, essa escola, né, ela foi alienadora, ela foi opressora, né, ela foi detonadora das práticas do saber desse povo, né? E aí esse povo ele teve teve uma estratégia durante o período de não falar e de não praticar, né, a língua, mas um certo período, a partir do momento com com a Constituição, com a Constituição, né, de 88, e aí, a partir do momento, com a consciência dos indígenas, que passam, então, a acessar, passam a interagir com o mundo do branco e trazendo esses conhecimentos dentro do espaço da escola, né, começa a ter uma outra visão. Então, aonde a escola tinha um formato, né, e hoje, a partir desses autores que foram os próprios professores indígenas, essa escola ela passa a ter um outro contexto, né? Um contexto da valorização da cultura, dos saberes tradicionais, né? Então, o meu trabalho, ele enfoca sobre essa narrativa, né, dessa trajetória da educação do povo Balatiponel-Mutina. Deixa eu ver aqui. Como antropóloga, o que você acha dos não indígenas e dos indígenas? Dos não indígenas e Como você é antropóloga e como você acha dos indígenas e dos não indígenas? eu vejo assim que como antropóloga, essa interação com os não indígenas ela é super importante,
né? Como eu já mencionei, assim, que nós, povos indígenas, sempre fomos receptivos com o outro, porém, muitas vezes, o outro nos compreende. Mas a partir do momento que, enquanto indígena, eu tenho uma recepção, eu me deixo me recepcionar pelo o outro, e esse outro possa também estar me recepcionando de uma forma amistosa e recíproca, com certeza a gente terá uma interação mais dialógica, mais amistosa. Claro que sempre há conflitos, né, conflitos de pensamento, conflitos de ideias, mas, assim, eu vejo que a importância desse diálogo, né, dessa parceria, como eu disse, assim, antes nós éramos objeto de pesquisa, e hoje nós podemos é, estar como estar pesquisando também o outro, né? Então eu vejo assim que é muito importante essa parceria, né? Não está um, um saber que seja maior do que o outro, muito pelo contrário, acho que esses saberes da sociedade não indígena e os saberes do universo indígena, eles precisam estar dialogando. Então, eu acredito que essa parceria, né, dos indígenas, né, das instituições, isso é muito importante, e só assim a gente vai quebrar, né, vai desmistificar, vai decolonizar esse pensamento eurocêntrico, né, então, assim, como antropóloga, eu busco ter essa parceria, né, com o outro, com os não indígenas, principalmente esse outro não indígena, que é pela causa, né, que nós precisamos ter essa rede e fortalecer essa rede de contato, né, fomentar para que a gente possa ir contra esse sistema que nos ataca a cada dia. Bom, existe alguma diferença entre os povos indígenas atuais com ancestrais? Se existe essa diferença, eu acredito que a cultura, né, a independente, ela é muito dinâmica, né? Eu vejo que hoje nós não somos como nossos ancestrais, mas ainda há uma grande essência, né? A cultura, os modos de pensar, de fazer, as organizações da nossa ancestralidade, ela está nas nossas raízes, de cada respectivos povos, né? Porém, no contexto, cada um tem a sua forma, né, de organização social, intelectual, cultural, né? Então, eu vejo esse dinamismo, ela é importante para que o povo possa se estar mais fortalecido. Não que nós deixamos a nossa ancestralidade, né? Mas que ainda está intrínseco, né, entre nós, a nossa ancestralidade. Porque eu digo, igual, por exemplo, né, eu tenho, né, tido, vi essa oportunidade de transitar esses mundos, o mundo não indígena, mas eu nunca deixei a minha ancestralidade, os saberes do meu povo. Então, por isso que hoje eu retorno para estar contribuindo da melhor forma com o povo, né? A essência, ela está bem viva, ela florida nas comunidades indígenas, em cada povo, cada um com seus diferentes formas de pensar e agir no mundo. Como você acha que serão os povos indígenas futuramente? Eu acredito que seja
que sejamos respeitados, né, que os nossos direitos possam realmente estar sendo executados na íntegra, né? Eu vislumbro um esperançar que com os indígenas que estão acessando a academia, né, que tem esses dois contextos do mundo indígena e não indígena, possam estar cada vez mais caminhando e lutando né, em pró de um mundo, né, de uma educação de direito mais na prática, né, direito à educação, à saúde, né, uma boa qualidade de vida, e principalmente a questão dos territórios. Então, eu vislumbro, né, um caminho para os povos indígenas, principalmente por ver que os indígenas estão ocupando vários espaços, e ocupar esse espaço, seja na área jurídica, na área da política, na educação, na antropologia, né, na saúde, que esses indígenas realmente façam a diferença, né, para que nós podemos realmente buscar e lutar para que nossos direitos possam estar realmente sendo executados como está na Constituição. Então, eu vislumbro esse olhar com os povos indígenas no futuro. Essa é uma pergunta bem direta. Quem somos nós? De onde viemos e como tudo começou? Oi? Quem somos nós? De onde viemos e como tudo começou? Então, essa pergunta são perguntas assim bem interessantes, né? E eu acredito que cada povo tem uma resposta, né? Quem não somos, porque cada povo tem uma história de onde nós viemos e nós acreditamos nisso, né? De onde viemos, quem nós somos. Então, como o povo mutina tem uma história, a origem da vida, de onde que veio, né? E quem né? Esse quem vai sendo se compondo a partir do momento que você vai nascendo e vai se interagindo, convivendo e no seu âmbito familiar, no seu âmbito social e no seu âmbito comunitário, né? Eu vejo assim que cada povo ele constrói e reconstrói a cada dia esse quem sou eu, né? Quem somos, de onde viemos. Então, igual o povo Balatiponel Mutina, a origem da vida vem através do Raiputu, que é o Deus que vivia sozinho, e ele foi fazendo experimentos, né? Experimentos de frutas, né? A fruta abacava, né? E ele foi fazendo experimento, e esse experimento ele foi juntando e foi surgindo pessoas, né? Então, o surgimento da vida o povo mutina vem das frutas, da fruta abacava, né? Do mel do jataí, né? E da folha da figueira. E aí vai se aumentando, né? Então, cada povo vai constituindo essa sua história, né? E ela vai se dinamizando e vai se proliferando com as futuras gerações. Então, assim, e ela vai sendo dinâmica em cada geração, isso vai dinamizando, né? E que isso vai se tornando hoje, né?
a pessoa que é. Então, eu vejo dessa forma. E o futuro desses povos, eu acredito, assim, que tem povos, né, igual, falando o exemplo do povo Balatiponel-Mutina, nos anos 40, né, se denominava 15 pessoas do povo Balatiponel-Mutina, né, eram, no contato, a partir de 1911, era mais de 1.000 indígenas Balatiponel-Mutina, com contato com conflito com os não indígenas e com as doenças, foram tendo esse extermínio fisicamente desse povo. E na década de 40, torna umas 15 pessoas. E hoje, esse povo ele foi aumentando. Hoje nós somos em torno, né, assim, em torno de 700 pessoas, né? Então, um povo que tinha, na década de 40, 15 pessoas, hoje, né, teve um grande aumento, né? Então, assim, eu acredito nessa proliferação, nesse aumento desse povo, né? E nós tem um desafio que, com toda essa questão externa, hoje as famílias que antes tinham uns 10 filhos, 8 filhos, né, as famílias hoje estão tendo de 1 a 2 filhos. Então, isso também há uma resistência, né, é um desafio que, enquanto o futuro, né, ela é um futuro que ele pode ser produtivo, como é um futuro que ele é incerto, né, devido a esse pensamento que as comunidades elas vão tendo, né? No caso aqui do povo muquina, a gente, nos últimos anos, a gente tem um aumento de população, e temos alguns casos em comunidades que esse número ele está estabilizado, e temos casos em povos que esse número cada dia mais está aumentando. Certo. E como está sendo a sua relação com outros antropólogos? Então, eu faço parte de uma rede de antropólogos que chama a BIA Anthropologists, e a gente tem um grupo de pessoas que estão em formação a nível de graduação, de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado, que são antropólogos. Então, tem essa rede, eu faço parte dessa rede, onde a gente tem esse diálogo, né, dos antropólogos que estão em formação, antropólogos que concluíram. Há uma ideia, uma utopia de fazer um encontro a nível nacional desses antropólogos, né? Foram feito esse grupo, né? Eles fazem um mapeamento a nível do Brasil, quantas pessoas que são antropólogos, né? Então a gente eu faço parte desse grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp onde está toda essa informação. Então eu vejo que esse é uma forma de a gente estar interagindo com outros antropólogos de outra região, de outras cidades, né? Então, assim, e na medida, e uma outra interação que eu tenho, assim, de ser convidada, né, em palestra, em mesa redonda, de encontros em universidades, né, com professores que sejam antropólogos ou não antropólogos, né, que fazem esse convite. Então, são essas relações que
eu como antropóloga, né, assim, como professora, como profissional, eu manto essa relação, né? Penúltima pergunta. Você disse que fez projeto com os parentes, pesquisando, né? E como é pesquisar? Como foi a pesquisa com eles? Então, a pesquisa com os parentes, eu sempre digo assim que a pesquisa, ela foi muito importante, porque foi uma pesquisação que esteve com os parentes, né, com os anciãos, com os professores, com as lideranças, com os jovens. Isso é muito importante, mas, por outro lado, é muito desafiante, porque você, a princípio, você é um membro da comunidade, você está ali, está interagindo, brincando, né? Mas quando aí você entra como uma pesquisadora, é um outro contexto, né? Porque, e é mais desafiante ainda, porque a comunidade te cobra, né? A comunidade quer ver o teu trabalho, né? Então, assim, para mim, assim, no início teve resistência, mas com muito diálogo, né? Com muita, assim, conversa, eu consegui ter uma interação da minha pesquisa bem próxima com os anciãos, com os professores, e assim foi muito tranquilo, mas eu vejo assim que enquanto pesquisadora, dentro da sua própria comunidade, é mais desafiante, né, de você fazer esse trabalho. Então, eu tive resistência, assim, no início, né, mas depois os momentos foram proporcionando um diálogo, um trabalho bem mais, assim, bem mais amistoso, bem mais interativo e com participação de todos, né? Então, assim, e como pesquisadora, a própria comunidade cobra você, né? De você estar mostrando, né? De você estar fazendo atividades, né? Então, isso foi uma forma, né, que aconteceu comigo, né? Mas, por um outro lado, isso é vantajoso porque você está pesquisando a sua cultura e está registrando, né? E também isso é uma forma de também fazer a sua política, né? De trazer esses saberes que está na memória, que está na vivência, através da escrita acadêmica, né? Então, foi esse formato que aconteceu, essa experiência comigo. Eu disse que era a última pergunta, mas penúltima, mas surgiu mais uma aqui. O que é antropologia? Que antropologia é essa relação, né, do conhecer o outro. Mas esse conhecer um outro, ele não está simplesmente por conhecer, né? É o conjunto de todos é um conjunto, né, de toda essa interação, que aí está a vivência, né, a reciprocidade, o conhecer, o deixar-se conhecer, né? São as regras que, a partir do momento que você deixa se conhecer, né, você está interagindo com os valores, com o respeito, né, com a convivência, com a transcendência. Aí isso inclui todos os seus hábitos, né, os seus fazeres do pensar, né, os fazeres e o pensar também. Então, a antropologia, ela é um conjunto, né, é um conjunto de todos esses saberes, né, e esse saber, enquanto antropólogo, vocês têm que estar aberto, né, aberto a receber e ser receptivo,
né? Porque a partir do momento que você tem esse olhar, né, você vai desconstruir, né? E na antropologia a gente tem tido isso daí, dessa desconstrução, né? Dessa descolonizar e reconstruir novos saberes, porque a antropologia, ela é algo muito sistemática, radical, que ela está centrada no pensamento eurocêntrico. E enquanto antropólogos indígenas, nós temos que ir contra essa onda da decolonização, né? De estar mostrando outros saberes, outras formas de fazer e produzir novos conhecimentos. Ok. Você falou um pouco sobre a Bia, né? E o que é a Bia? Como ela surgiu? E como ela tem atuado? Então, ela é uma associação, uma organização dos antropólogos, né? Dos antropólogos que estão em formação e antropólogos que estão que concluíram a antropologia. Então, assim, a, ela foi assim uma ideia de alguns grupos de algumas pessoas, né? Eu não fiz parte totalmente, né, da discussão, mas no início eu estive aonde a ideia partiu dessa referência de a gente de mapear, é, de buscar pessoas, de encontrar mais antropólogos que estão em formação. Então, e aí cada um são estudantes, né? Cada um tem seus afazeres na sua respectiva realidade, respectiva comunidade, né? E aí esse grupo, ele tem intuito de fortalecer, né? De fortalecer, de colocar o que está acontecendo nas regiões, né? De fazer documentos, né, em repúdio de algumas temáticas de apoio mesmo às várias questões, e principalmente de pautar a questão indígena no campo acadêmico, né, onde em vários fóruns, né, conferências, seminários, né, alguns componentes estão presentes, né, apresentando no GT trabalhos, né, trabalhos de várias temáticas e dando essa visibilidade, né. Esses últimos meses eu não tenho entrado no grupo, né, devido a muitos afazeres, mas, assim, o intuito desse grupo é de estar partilhando dessas experiências e conhecendo outras realidades e fortalecendo essa rede, né, essa rede de contato mesmo, né? E como eu disse, uma ideia, um dos sonhos é fazer um evento presencial, né? Então, esse grupo, a Bia Anthropologists, ele foi criado com esse intuito, né, de estar fazendo essa rede, fortalecendo esse espaço dentro da academia. Ótimo. E para quem quiser fazer pergunta para ela, já está liberado. Quem quiser, pessoal aí da turma, se tiver alguma dúvida. Pessoal, aproveitem a presença da Eliane. São mais perguntas se quiserem. Foi muito bom, tem sido muito bom escutar você, Eliane. Acredito que tenha alguém aqui para fazer também perguntas.
Eliene, Margarete, Clemerson, Janete, Juscelino. Juscelino, a gente leu algumas perguntas dele. A gente fez uma lista de perguntas com base nas perguntas que os estudantes fizeram. Alguém mais quer fazer perguntas? É só abrir o microfone. Boa tarde, professora. Boa tarde, Janete. Então, professora, eu só queria saber se ela que é a primeira antropóloga indígena antropóloga, né? Como ela falou, eles são indígenas antropólogos. Eu queria saber se é ela, e como Então, é que ela se sente em ser OL, a pela, primeira indígena antropóloga. aqui no estado do Mato Grosso, nós temos duas. Eu sou a primeira pela Universidade de Brasília, pelo Departamento da Antropologia, pelas ações afirmativas do povo Balaticonel Mutina. Mas tem outros antropólogos. Pela Universidade de Brasília, eu sou, assim, pelas ações afirmativas, a primeira mulher, né? E porque a gente já teve o primeiro Sim, a antropólogo. primeira mulher. A primeira mulher. A gente já teve, que é o Gerson Baniwa, né? Hoje o Gerson, mas ele não, ele concorreu no normal, né? Hoje ele é o professor da universidade, da antropologia também. Aqui no estado do Mato Grosso, nós temos as duas, assim, que eu conheço, né? Eu posso estar, assim, até a partir dos meus conhecimentos, eu com a professora Chiquinha, né, Francisca, era também antropóloga, mas é pela Universidade do Rio de Janeiro, pelo museu. Também é a primeira pelo museu, né, pelo povo Parecis, não sei se vocês conhecem ela, né, então, como mulher assim, como indígena, né, como mulher indígena, assim, eu vejo, assim, que é uma grande conquista, não somente uma conquista pessoal minha, mas enquanto povo do povo Balaticoné-Mutina, e também, assim, quanto uma conquista de um povo, né, do povo do estado do Mato Grosso, né, que eu não seja a única, né, que essa minha experiência, ela possa estar sendo inspirar, né, para outras pessoas, né, porque principalmente para as mulheres é muito mais difícil, né, estar, né, a se lançar a isso, né, então eu vejo que, assim, é uma grande responsabilidade, né, mas eu vejo que é uma conquista coletiva, né, então eu me sinto, assim, gratificada, né, eu me sinto assim, mas é uma grande responsabilidade também, e que essa experiência, ela possa, eu me recordo quando a uma colega minha, Chavante, ela dizia assim do pai dela, né, que era o Juruna, né, que ele foi o primeiro, né, que ele não seria o primeiro, né, mas que ele seria um espelho que viesse outros Jurunas, né, outros Jurunas, né, então a mesma coisa que eu digo assim, que essa experiência, né, ela possa se inspirar outras mulheres, sejam indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, principalmente esses segmentos que são menos favorecidos diante a sociedade, né? Sim, com certeza é uma inspiração para a gente, nós que somos mulheres, estamos buscando esses espaços, conquistando, né, pouco a pouco, e é uma Sim, grande inspiração. E eu queria dizer que o povo mutina lá é muito receptivo, né, a minha irmã mora no território mutino, aí no começo desse ano eu fui lá, aí eu achei muito bonito o lugar lá,
muito bacana mesmo. A escola mesmo, eu fui lá. E é isso. Obrigada pela resposta. Nada. Você é irmã da... Ah, esqueci o nome dela. A Suruí é? Da Marília. Da Marília, é, exatamente. Você é Sim. irmã dela? Ah, sim. Ok. Sou. Que bom. Os parentes se encontrando. Mais alguma pergunta? Deixa eu fazer aqui. Quando é que a senhora se formou? Eu finalizei em 2019, no dia, eu acredito que foi dia 9 de junho de 2019, que eu concluí. Já, gente, só isso? Boa tarde, professora. Vou fazer uma pergunta para parente antropólogo. Como uma mulher, as- como uma mulher assim, tu se sente uma mulher completa assim como um antropólogo? É, sim, eu me sinto assim, como mulher, como antropóloga, eu sinto assim, realizada. Eu sempre e falo assim na minha discussão assim que assim, todos nós somos privilegiados e assim iluminados, né? E eu acredito que eu sou uma pessoa assim que tive destaque, né? Porque todas as possibilidades, todas as circunstâncias, os eventos que foram acontecendo na minha vida, eu abracei. É, eu abracei com muita assim com muita recepção, e eu acredito que sou realizada enquanto profissional, porém, assim, com muitos desafios, né? É, como, com muitos desafios no sentido de, no sentido de você estar num sistema que o sistema, ele te cobra de todos os aspectos. Como eu disse, para mim estar no campo da academia, né, continuar nesse espaço na qual foi me proporcionado e qual todas as circunstâncias viabilizou, e eu peguei isso de uma maneira com diálogo, com interação e também com conflitos também, que foram me, que me proporcionou estar nesse distinto espaço. Eu acredito que, para mim, isso é muito, muito significante, mas tem esses desafios, né? Esse desafio, se eu querer continuar nesse campo, né, eu tenho que estar sempre atualizando, estar sempre em formação, né, cotidianamente, né, porque a cada dia que passa são informações, informação que o sistema que nós vivemos está uns turbulhões de informação, então você tem que estar, se você quer acompanhar esse sistema, você tem que estar a par de tudo isso, você tem que estar produzindo, igual a minha expectativa, né, de estar nesse campo, né, de você estar sendo uma professora titular, né, numa universidade, você tem que produzir artigos, você tem que organizar livros. Então, é um sistema que ele cobra muito de você. Então, os desafios são esses. Hoje eu sou uma professora colaboradora do programa PPGC. Então, assim, isso exige que você tenha seu trabalho dentro da sua comunidade,
e aí você tem outros também afazeres. Então, você tem que dobrar, né? Dobrar os seus afazeres, ter esse equilíbrio, né? Ter esse equilíbrio desse universo onde você vive, convive, né? Essa interação da sua realidade, do mundo indígena com o não indígena. Muito bem. Pergunta aqui. O seu povo te vira como exemplo ou não quiser seguir o seu exemplo de ser um antropólogo? Como? Não entendi. Você se viu como um exemplo para o seu povo de ser antropólogo ou não? Ou eles não te viram como exemplo? É isso. Então, vocês sabem que nas comunidades também existe a sua política, né? Nós temos pessoas que nos apoiam, né? As lideranças, né? As nossas famílias, elas nos apoiam. E, assim, o que eu tenho percebido é que, sim, tem pessoas da minha comunidade que tem eu como referência, mas que também tem os contra, né? Então, numa sociedade, e a minha não seria diferente, né? Eu acredito que toda a sociedade tem os seus apoios e os seus contra, né? E também tem essa inspiração por outros povos, por outros lugares, né? Então, eu tenho esse olhar desses dois modelos, né? Que as pessoas têm essa referência, têm essa inspiração, mas que tem pessoas que, por alguma eventualidade, né, por questões particulares, né, que toda a sociedade tem, também tem esses contras e a favores. E também das pessoas distantes, né, das pessoas de um olhar externo. Tem. Então, eu, eu vejo que tem esses dois momentos aí que estão bem constantes. Em todos os lugares tem esse tipo de pessoas. E agora, gente? Finalizar. Pode finalizar. Finaliza. Deixa eu ver aqui, eu faço uma pergunta. Temos aqui. A sua pesquisa que você fez, ele ampara a defesa dos povos indígenas? Direito? Sim, a minha pesquisa ela vem contribuir para que, não só na academia, mas em outros lugares, principalmente nas instituições que nós fazemos parte, eu vejo que ela contribui no sentido do fortalecimento, né? Do fortalecimento e de mostrar as práticas pedagógicas, né, as questões da educação escolar indígena das instituições. Então, não só no campo da academia, mas no campo das instituições de governo, né, para que isso realmente possa reconhecer essa questão da especificidade das escolas, né? Então, a minha pesquisa, ela vem contribuir nesse sentido, né? Igual, recentemente, eu fui, e isso só tem
a ganhar, eu acredito que enquanto instituição, né, enquanto instituição escola na sua localidade, por exemplo, na minha localidade, como também externamente, igual recentemente eu fui convidada para fui convidada e escolhida 10 professores indígenas das 5 regiões para mostrar as práticas pedagógicas. As práticas pedagógicas são realizadas nas comunidades, né? Então, eu fui uma das escolhidas, eu fui uma das homenageadas pela instituição Por Vir, né? Eu fiz um artigo falando sobre essa minha experiência enquanto professora, né, desde o início aqui na minha comunidade, e que é uma experiência assim, de práticas pedagógicas inovadoras, que foram feitas, que às vezes nós fazemos coisas inovadoras e que nós não divulgamos o nosso trabalho. Então, a partir desse diálogo com essa instituição Por Vir, né, eu mandei o artigo, e aí eu fui escolhida para ser uma das homenageadas de professores que realizam ações, práticas pedagógicas nas suas comunidades. E então nós fomos homenageados entre esses 10 professores, eu estou no meio, e está sendo feita uma exposição em São Paulo, né, que foi no dia 5 de outubro, no novembro, em dezembro, né? Foi dia 5 e 6 de novembro, eu estive em São Paulo, onde foi essa inauguração, e aí está sendo feita essa exposição no Museu Catavento, vai até em fevereiro de 2023. Então, são essas ações, né, que faz com que a gente possa estar divulgando, né, esses trabalhos. Então, eu falo de uma dessas práticas, é a questão da aula de campo, né, a aula de campo, onde iniciou, né, assim, eu estando na frente, mas com a colaboração principalmente dos estudantes, né, que é essa aula de campo, de conhecer o seu próprio território, seus lugares sagrados, e a partir daí ter essa relação com os componentes curriculares, né, das disciplinas básicas. Então, assim, é uma forma, né, de a gente estar mostrando, e quem ganha com isso, não somente enquanto eu como profissional, mas enquanto instituição também, né? Então, essa experiência ela está sendo exposta em São Paulo, no Museu Catavento. E aí fica a critério de vocês, tem o site que vocês podem estar também entrando e conhecendo mais um pouco dessa experiência. O microfone, Eliandra. Falando aqui pro pessoal se ele tem algumas perguntas para fazer. Tirar a dúvida agora. Érica, Eliene, Aguinaldo. Vocês têm mais alguma pergunta? Não, professora, as minhas perguntas que eu tinha já passei para a Eliandra fazer para mim. Tá tranquilo, professora? Tá bem. Eliandra, então a gente pode finalizar. Tá, ok. Só para finalizar aqui, qual é o conselho que você deixa para quem quer ser antropólogo? O conselho,
Assim, que realmente a antropologia, né, nós precisamos de mais antropólogos indígenas para lutar e proliferar e quebrar esse paradigma que a sociedade ainda tem com relação aos povos indígenas, né? Então, eu vejo que é pertinente que os indígenas possam estar acessando a antropologia, né, incomodando essas áreas, né, não somente antropologia, como outras áreas, as que estar nesse espaço da academia é de estar incomodando, né, para que essas instituições possam buscar políticas eficazes de não abrir somente o acesso, mas também a permanência desses novos autores que estão acessando a universidade. Então, que realmente sejam ousados para que o campo da antropologia possa ter mais indígenas, né? Que nós possamos estar junto, não atrás nem na frente, mas estar ao lado aos antropólogos, para que a gente possa estar quebrando, né, essa barreira que tem esse pensamento da sociedade não indígena, tá? Então, vocês que pensam em continuar, né, é pertinente essa continuidade, porque a nossa formação é contínua, né, e nós nunca sabemos, por mais que nós terminamos uma graduação, um mestrado, um doutorado, a gente está sempre nesse processo de formação, de conhecer, né, então esse conhecimento, ele é amplo, né, e ele é pertinente, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, né, nesse contexto. É isso. E vocês sigam com muita determinação.